Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Daniel capítulo 3. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Vamos ver o versículo 17. Aleluia. Melhor, vamos ler no 15, para nós entender. Aleluia, que Deus tenha falado conosco nessa noite. Aleluia. Vamos ler até o 18, do 15 ao 18. Está escrito assim. Aleluia. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Aleluia. Bom é, aleluia, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do fogo de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Pode sentar. Aleluia, que ousadia, né? Aleluia. Diante de uma ameaça tão grande, aleluia, a ameaça de alguém, aleluia, que tinha, né, autoridade para cumprir o que falou, né? Aleluia, assim como ele fez. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não teve medo de Nabucodonosor,
E eles não se curvaram. E aí Nabucodonosor disse: então eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Aleluia. Eu vou dar mais uma chance para vocês três. Aleluia. Porque eu não quero matar vocês, eu não quero destruir vocês. Então eu vou dar mais uma oportunidade. A música vai tocar de novo. Os instrumentos vão tocar novamente. E quando tocar, vocês três dobram o joelho. Adore a minha imagem. E adore os deuses. Aleluia. Aí ele disse: olha mais aqui. Aleluia. Quando tocar, vocês façam isso. Porque se vocês não fizerem, aleluia, eu vou ordenar que vocês sejam lançados na fornalha de fogo ardente. Isso é uma ameaça. E Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que isso ia acontecer se eles não dobrassem o joelho. Eles estavam certos de que o rei faria isso, mas mais certos eles estavam de que eles estavam com Deus verdadeiro. Eles mais certos estavam de que Deus é poderoso para ser glorificado lá na Babilônia. Aleluia. E eles tinham no coração: nós não estamos aqui para adorar ídolos. Nós não estamos aqui para adorar rei. Nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus, para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. E Nabucodonosor caiu na besteira de falar algo que eu imagino quando ele falou: aleluia, olha, vocês vão ser lançados se não se curvar. Aleluia. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Eu imagino Deus levanta lá no céu. Aleluia. E fala: meu servo, diga que sou eu. Pode falar, porque daqui a pouco eu estou descendo. Aleluia. Pode falar que eu vou te livrar, porque daqui a pouco eu estou chegando aí. Aleluia. E eles falaram com toda de: olha aqui, rei, nós não vamos lhe dar uma explicação, mas eu deixo uma coisa clara para você: quem vai nos livrar é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Será que nós, aleluia, teríamos essa convicção, essa coragem, essa ousadia, passando o momento que aqueles três jovens estavam passando? E eram jovens. Aleluia. Por isso eu digo: esse jovem Ralé que existe hoje nas igrejas, aleluia, é um fracasso. Aleluia. Quando nos fala aí, tem jovens sim dedicados, firmes, servos de Deus de verdade. Aleluia. Mas muitos deles não querem seguir o exemplo desses três jovens. Aleluia. Ele disse: nós, de quem sabemos nós, não vamos nos curvar diante da sua imagem e nem vamos adorar os seus deuses. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus é que vai nos livrar. Aleluia. E ele disse: então tá bom, mas a música vai tocar. E aí vocês pensam o que vai fazer. É com vocês. E deu a ordem. E os músicos começaram as músicas tocando. E os três de pé. Imagina, né? A música tocando, os músicos, aleluia, quase falando os instrumentos para falar. Aleluia. E os três de pé, na postura de cristão, na postura de homens de Deus, na postura de servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Se nós morrer agora, daqui a pouco a nossa alma estará com Ele. Aleluia. Se Ele deixar nós morrer, nós morreremos para a glória dEle. Aleluia. E os músicos se cansaram de tocar e os três de pé. Aí o rei disse: tá bom, vocês não vão se curvar, né? Pega a fornalha, aquece a 7 vezes mais, irmão. A fornalha era quente, que ela derretia ferro. Imagina, quem já trabalhou com fundição de ferro, né? Aleluia. O forno, quando derrete o ferro, você joga, a mesma coisa que você joga um plástico no fogo. Derrete igualzinho, né? Não tem que é. Aleluia. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais.
Parou de pregar para eles ou de tocar no
aleluia, se nós, aleluia, escolher Deus em primeiro lugar. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fez, foi o que Noé fez, foi o que Enoque fez, foi o que Abraão fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então Noé, já sabe, aleluia, Noé continuou fiel no meio de um mundo sem Deus, aleluia. E nós não estamos diferentes. Nós estamos num mundo que, se nós olhamos para a direita, para a esquerda, para tudo que é lado, nós vemos corrupção, violência, pecado, profanação, imundícia, violação das coisas santas, não é? Aleluia! Nós vemos o pecado dentro da igreja, aleluia! Mas nós temos que ser como Noé, nos manter em justiça, nos manter diferente, andar com Deus, aleluia, escolher ter comunhão com Deus, aleluia, e termos inimizade com o mundo, aleluia. Segundo Pedro 2,5 fala do exemplo de Noé, uma fiel testemunha, aleluia, em circunstâncias difíceis, ou seja, em momentos, aleluia, difíceis, no meio de um povo corrompido, no meio de um mundo sem Deus, né? E ele conseguiu se manter santo, ele conseguiu se manter verdadeiro, ele conseguiu se manter com Deus, ele conseguiu continuar fiel, aleluia. E hoje nós temos maior privilégio do que o de Noé, porque hoje nós temos o próprio Deus dentro de nós. Hoje nós temos, aleluia, o Espírito Santo que Deus colocou dentro de nós, né? Para junto, aleluia, nós resistir, aleluia, o mal dessa terra, a corrupção dessa terra, o pecado dessa terra, aleluia, e nos manter fiéis. Louvado seja o nosso Deus. Leia aí, segundo Pedro 2,5. Olha o exemplo de Noé aí, pode ler. Não perdoou ao grupo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao nascer de grupo sobre o grupo dos ímpios.
acabar com ele. Vou impedir, né? Aleluia. Vou destruir, aleluia. E agora Saul começa a investir, humilhando Davi, perseguindo Davi, tentando matar Davi. Mas toda vez que Saul tenta contra a vida de Davi, Deus livrava Davi. Quem honra a Deus, Deus honra. Aleluia. Quem ama a Deus, Deus protege. Aleluia. Aí o que aconteceu? Todo mundo já sabe o que aconteceu. Aleluia. Discípulos, pastor de ovelha, discípulos, cuidador de animais, aleluia. Discípulos, músico, tocador, aleluia. Davi agora se chega no trono, no lugar de Saul. Quem honra a Deus, Deus honra, irmãos. Aleluia. Porém, mesmo na perseguição, Davi e Saul tentando matar Davi não se desviou de Deus. Davi continuou na vontade do Senhor. Davi continuou fiel, temendo a Deus, aleluia, guardando os mandamentos do Senhor, aleluia. E o resultado foi: Davi governou Israel. Davi governou Jerusalém. Davi se tornou o rei dos perseguidores dele. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quem honra a Deus, Deus honra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Último. Aleluia. Daniel, que eu já falei. Vem aí, Daniel 1:8. Aleluia. Só confia no que eu vou falar. Como todos já sabem, quando eles foram para Babilônia, o rei mandou escolher jovens, sábios, jovens de boa aparência, né? Para serem instruídos nas letras da Babilônia, né? Aleluia, nas teorias dele, para ser instruído na cultura babilônica, né? Aleluia. E a palavra diz que ele disse: olha, esses homens vão comer todo dia comigo na minha mesa, vai comer no meu lugar. Daniel falou: eu não quero essa porcaria sacrificada a ídolo, eu não vou comer nada oferecida a demônio. Aleluia. Chegou para o chefe e disse: rapaz, aleluia, eu sou pai livre, eu sou judeu, eu sirvo ao meu Deus, o meu Deus proíbe eu comer coisa sacrificada a ídolo, oferecida aos ídolos. Aleluia, eu faço um teste comigo, olhem com meus colegas aqui, aleluia, dê para nós somente legumes. Dá para mim essa oportunidade. E ele disse: rapaz, você está pedindo que eu ponha minha vida em risco por você? Ele falou: para fazer, aleluia, faz apenas por 10 dias só. Faz por 10 dias. Aleluia. Se em 10 dias não tiver resultado, aí você pode trazer as iguarias, né? Aleluia, irmão. Aleluia. Quem honra a Deus, Deus honra. Não esqueça isso, ponha isso na sua mente. Para em todos os momentos difíceis da sua vida, você ter isso na sua mente. Se eu honrar a Deus, eu serei honrado por Ele. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aí o que aconteceu? Aleluia. Ele falando: não, tá bom, vou dar isso comigo, tá? Mas se o rei subir, eu morri. Ele disse: para ficar tranquilo, né? Aleluia. Só 10 dias. Aleluia. E a palavra diz que eles comeram durante 10 dias. Aleluia. Legumes, verduras, né? Aí chegou o dia de apresentar para o
que humilhava, né? Soberbo, quando passava na porta do palácio, exigia que todos se curvassem e prestassem continência, reverência a ele. Mardoqueu ficava de pé igual Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curvava, nem baixava a cabeça, se mantinha firme. Aleluia! Isso é esse Amã, aleluia, ficou revoltado da sua odiar, Mardoqueu de sangue, aleluia, e planejou destruir Mardoqueu, e não só ele, como todos os judeus. E como todos já sabem, aleluia, quem já leu o livro de Esther sabe disso. Eu já preguei aqui sobre isso, né? Aleluia, que todos sabem, aleluia, que Mardoqueu, discípulos por dentro do palácio, que era humilhado por Amã preparou uma força para matar ele. O que Deus fez? Deus inverteu a situação, livrou Mardoqueu da forca e Amã foi enforcado naquela forca, no lugar de Mardoqueu. Aí tem mais, Deus inverteu a situação, aleluia. Amã agora perdeu o poder e morreu, aleluia. E o rei foi lá e promoveu Mardoqueu e colocou Mardoqueu no lugar de Amã, colocou ele como o segundo do reinado, aleluia. Quem honra a Deus, Deus honra, aleluia. Mardoqueu falou: não vou me curvar diante do filho da não, eu não vou me curvar diante do homem soberbo, aleluia, porque eu sirvo ao Deus do céu, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu sirvo ao Deus verdadeiro, aleluia. E Deus olhou para o céu para ele e disse: meu servo, aleluia, você está me honrando, eu também vou te honrar. E Deus tirou Mardoqueu da portaria do palácio e colocou para ficar do lado do rei no trono, aleluia. Os inimigos de Mardoqueu, aleluia, agora tiveram que ser liderados por ele, tiveram que receber a ordem dele, aleluia, tiveram que se curvar diante dele, aleluia. E para o crente fiel, Jesus fez essa promessa também. A igreja de Filadélfia, aleluia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu também, por causa disso, farei com que os da sinagoga de Satanás, aleluia, que se dizem judeus e não são, aleluia, que eles se curvem, aleluia, diante dos pés de vocês, aleluia, e fiquem sabendo que eu te amo, aleluia. Homens que testemunharam fielmente, não negaram ao Senhor, e Deus honrou, Deus exaltou, Deus deu a eles posições que nem eles imaginavam que podiam alcançar. Amém? Deus abençoe, aleluia. E a nós a mesma coisa. Jesus falou que todo aquele que for fiel aqui vai receber uma coroa, né? Da vida, ou seja, o direito de viver eternamente com ele, aleluia. E demais, e será honrado, aleluia. Ele diz: além de receber a coroa, se aceitará comigo no meu trono, aleluia. Então vamos ser fiel, vamos honrar o nosso Deus, aleluia. Que no tempo dele, como foi dito aqui, aleluia, ele nos honrará. Aqui na terra nós estamos no tempo de nós honrar Deus, aleluia. E chegará o dia que Deus nos honrará, assim como Jesus falou: aquele que me honrar aqui, o meu Pai também o honrará. Amém? Fiquem de pé e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e dê vitória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ponha isso na sua mente e no seu coração, aleluia. Não é difícil ser fiel, não é impossível honrar a Deus nas dificuldades, aleluia. E fugir das batalhas, fugir da peleja, né? Aleluia, não é o caminho da vitória. Quem foge é tido por Deus como covarde, aleluia. Observa
Aleluia. Não abre mão da origem dele para estar bem. Ele se manteve fiel e Deus honrou ele. Aleluia. Na terra é pagão. Deus exaltou a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra no coração. Aleluia. E põe em prática. Quando vier os momentos difíceis, se lembra desses homens. Se lembra desses exemplos. Se lembra dessa palavra. Se lembra do Senhor Jesus Cristo, que não, aleluia, fugiu da batalha para salvar a minha e a sua alma. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a tua palavra, Deus. Senhor da glória, e te louvo, meu Deus querido. Senhor, por esses testemunhos, por esses exemplos que o Senhor, meu Pai, deixou registrado para a nossa edificação, para nós seguirmos, meu Pai, essas pisadas e sermos vitoriosos, nos ensinando, meu Pai, a honrar o Senhor, a nos ensinando o caminho, a Senhor da honra. Deus poderoso, Deus fiel e justo, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, mesmo nas dificuldades, mesmo nas perseguições, nos dê força, porque sem o Senhor, meu Pai, nós não podemos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Com o Senhor, meu Pai, nos ultrapassamos barreiras e salvamos muralhas e vencemos exércitos. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, meu Pai, cada dia. Ajuda os teus irmãos, ajuda os teus servos, fortaleça os fiéis, sustenta eles, meu Pai, nesse lugar. Dá força, dá vitória. Deseja orar ao meu Pai e honra, meu Deus querido, a este honra. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, nos leva para nossos lares, nos proteja, nos leva do mal, nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua sombra e no teu esconderijo. É o que eu te peço, meu Deus, serve da tua resposta e te agradeço. Amém, Jesus? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sejamos fiéis. Estende as mãos.